Olá, benditos! A resposta de Jó ao discurso de Bildade começa muito mais graciosa do que as palavras duras que Bildade falou ao iniciar o seu discurso, como nós vimos no capítulo anterior. Jó começou concordando com o ponto de vista de Bildade de que Deus corrige ou julga os ímpios e cuida dos justos. Mas a grande questão era: como pode um homem ser justo diante de Deus? É importante entendermos que a Bíblia fala da justiça humana em dois sentidos. Primeiro, um homem pode ser justo em um sentido relativo, em que pode ser considerado justo entre os homens, por exemplo, como Noé e Jó. O homem também pode ser justo no sentido forense ou no sentido legal, declarado e considerado justo por Deus por meio da fé. A pergunta de Jó, no versículo 2, diz respeito ao primeiro aspecto da retidão. Na realidade, a pergunta de Jó é a pergunta mais importante que existe. Como um homem pode encontrar a aprovação de Deus? Como um homem pode ser considerado justo e não culpado diante de Deus? Se alguém desejasse contender ou argumentar com Deus, não teria nenhum sucesso. Aqui, a palavra contender é um termo técnico para conduzir uma ação judicial. Jó louvou a sabedoria e o grande poder de Deus na criação, mas isso não confortava Jó, apenas o fazia sentir que Deus estava mais distante dele do que nunca. Eu quero fazer aqui uma observação sobre o versículo 13, que diz que até o séquito de Raabe encolheu-se diante de seus pés. Raabe aqui não se refere à prostituta da cidade de Jericó. Raabe é um monstro marinho das histórias dos povos pagãos, assim como Leviatã, que aparece também no capítulo 26. No livro do profeta Isaías, esse nome aparece como símbolo do Egito. O problema de Jó é claro. Ele entendeu que Deus é justo e poderoso. O que ele não conseguia entender era como Deus usaria essa justiça e esse poder para ajudá-lo. Deus parecia distante e impessoal para com aqueles que sofrem. Jó não se sentia impecável, mas queria ter uma oportunidade de comprovar em juízo, isto é, diante do tribunal divino, que ele não tinha feito nada para merecer aquele tipo de sofrimento. No versículo 20, Jó diz que se ele se justificasse, sua própria boca o condenaria. Mas em Romanos 8, 33 e 34, nós lemos que Deus justifica os seus escolhidos e ninguém pode condená-los. Nos versículos 21 a 24, Jó explica a sua própria incapacidade de se defender diante de Deus. Os sofrimentos físicos produziram uma tensão muito grande na sua mente, de modo que ele buscou alívio expressando a sua angústia. Nós não podemos esquecer que tudo o que sabemos tão bem sobre a situação de Jó nos capítulos 1 e 2 era completamente desconhecido para Jó naquele momento. Ao longo do livro, ele descreve a vida conforme ele via naquele instante. Infelizmente, era uma visão distorcida por causa da experiência traumática que ele estava passando. Jó sentia que sua vida estava completamente fora de controle. Parece que sua vida estava passando tão rapidamente que seus dias terminariam e ele não encontraria uma solução ou um motivo para o seu sofrimento. Já no final do capítulo, Jó expressa o desejo de que houvesse um árbitro ou um mediador entre ele e Deus. O mediador é aquele que age como um intermediário para trabalhar com lados opostos a fim de trazer uma solução e resolver uma disputa. Jó desejava um mediador para resolver as diferenças entre ele e Deus e assim criar uma forma de encontro, uma possibilidade de contato. Sem saber, Jó parecia implorar para que Jesus viesse em todos os seus ofícios para ajudá-lo, preenchendo a lacuna que havia entre ele e Deus. Elifaz, o primeiro amigo a se pronunciar, ridicularizou Jó com a ideia de que nenhum ser celeste se arriscaria a defendê-lo. Agora, no versículo 33, Jó toca numa verdade profunda, a necessidade que o homem pecaminoso tem de um árbitro que alcance tanto Deus quanto o homem.
Embora não seja uma predição direta, este versículo prevê a necessidade de um mediador. Mas, como Jó não via esse mediador, ele percebeu que não podia e nem ousaria defender o seu caso diante de Deus. Enfim, não havia mais nada a fazer senão aliviar-se, renovando suas queixas. Porém, em seu desespero, Jó se queixa, mas não abandona Deus e nem o amaldiçoa, como Satanás disse que ele faria. Hoje nós temos um mediador que Jó ainda não conhecia, Jesus. Jó teve que esperar algum tempo para que sua disputa com Deus chegasse ao final. Mas nós, em Jesus Cristo, temos um mediador que age de imediato quando nós precisamos. Paulo escreveu a Timóteo dizendo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É por causa de Jesus, o grande mediador, que nós somos capazes de estar diante de Deus vestidos com a justiça de Cristo. Na cruz, Jesus trocou o nosso pecado pela sua justiça. Portanto, a sua mediação é o único meio de salvação. E aqui termina o capítulo, mas a resposta de Jó continua amanhã, ainda carregada de lamentos, pedidos de misericórdia e reflexões sobre a vida. Então, eu espero você amanhã aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.